Boa noite a todos. Boa noite a todos os agricultores, todos os profissionais do agro que estão presentes nessa live, para saber um pouco mais sobre o futuro do mercado de soja, né? Meu nome é Wagner, estou como gerente comercial da Ihara, no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, parte do Noroeste Mineiro e uma parte de Goiás. E o Hora H de hoje é uma parceria da Ihara com um grande cliente nosso, a Protec, né? Com o intuito de trazer mais informações aos produtores rurais sobre as tendências do mercado de soja. Agora eu vou chamar a jornalista Kellen Cervero, que iniciará este bate-papo produtivo com os convidados especiais dessa noite, com o diretor-presidente da Protec, com o Fernando Mencino, o VP de Pesquisa Econômica do Itaú, Pedro Renault, e o diretor da consultoria Cogo Inteligência em Agronegócio, Carlos Cogo. Boa noite, Kellen. Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Wagner, pelos cumprimentos, pela oportunidade. Quero já chamar os nossos convidados, Fernando, Pedro, Cogo, para se juntarem a mim neste momento, que a gente vai ter uma noite muito importante, uma noite de alto nível de conteúdo, com muita interação com todos aí de casa. Então eu já aproveito para estimulá-los a participar, a enviarem perguntas, porque os nossos especialistas estão aqui prontos para responder na hora H do agro. Quero começar já com você, Fernando, nessa noite, uma noite muito importante que a gente recebe, você nos recebe nessa troca. A gente quer entender qual é o cenário hoje do agro brasileiro, das distribuições. Muito se fala sobre o desafio na cadeia de insumos, especialmente com as últimas notícias referentes à China. Já começamos assim, a sua saudação já começa com notícia quente. Seja bem-vindo. Boa noite, Kellen. Boa noite, Cogo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Wagner. A coisa começou muito quente. Eu sou o Fernando da Protec. Um pouquinho antes da live eu falei que Luiz Fernando é só quando minha mãe brigava comigo. Luiz Fernando, volta para casa. Então, boa noite para quem está nos assistindo, né? É uma tremenda de uma honra participar do programa, né? Para tentar dar uma visão de cenário de soja. Eu não sou especialista no assunto do cenário de soja. O que a gente percebe realmente é que os preços ainda podem melhorar um tanto. O Cogo é melhor para responder disso do que eu. A gente percebe que tem pouca soja fechada para o ano que vem. Nós percebemos também que o agricultor tem um pouco de soja ainda que é fruto da colheita dessa safra que passou, né? A gente tem mostrado muita preocupação, como a Kellen falou, com respeito a principalmente as entregas de defensivos. A Protec é uma empresa muito preocupada em cumprir os compromissos assumidos com os clientes, e a gente percebe esse ano uma dificuldade maior, né, para conseguir receber as mercadorias que a gente já fez uma posição no campo. Enfim, vamos ter mais um ano muito desafiador. Muito bem, importantíssimo ponto que a gente já traz na abertura, na noite de hoje, ouvindo você, Fernando, sobre essa preocupação no cumprimento de contratos. Antes de eu já passar a palavra para o Cogo e para o Pedro, eu gostaria de entender o que você está sentindo. Neste momento, contratos estão sendo descumpridos ou não? Há um nível de preocupação, mas ele não é condizente com a vida prática. A distribuição está fluindo bem, o fertilizante está chegando, o defensivo está chegando. Qual é o seu sentimento, aquilo que você captura quando conversa com os seus clientes? O Kelly, o sentimento que eu tenho é justamente esse, né? Estamos vivendo um ano completamente atípico nessa questão, né? Existiram algumas quebras de contrato, a gente não consegue saber quem é o grande culpado, o responsável por isso, né? O mercado de Minas Gerais, normalmente, ele não caminha na velocidade do mercado de Goiás, no mercado do Mato Grosso. Então, a gente sempre é um pouco mais atrasado. O que a gente percebe, pelo menos, de escutar a entrevista, de acompanhar noticiário de televisão, de rádio, de consultorias, que algumas empresas não estão conseguindo entregar as mercadorias que elas negociaram no campo. Ocorreu, inclusive, algumas renegociações
né? Algumas empresas estão bancando esse processo, isso acho que faz parte do negócio, né? A preocupação nossa talvez não seja nem quanto ao recebimento de produtos, somos um bom parceiro da Errara. A Errara é uma empresa que tem atendido a gente de uma maneira ímpar, né? Somos extremamente gratos por essa parceria. Quando eu externo a minha preocupação, realmente é um certo desabastecimento que pode, inclusive, impactar em preços de soja. Quando se fala, por exemplo, de uma falta de glifosato, onde todo mundo acaba escutando isso, todos os agricultores que estão nos ouvindo estão percebendo que isso pode acontecer, né? E sendo o glifosato um insumo de extrema importância, realmente a gente fica preocupado com todo esse impacto. E vamos falar de fertilizantes também, né? Onde as entregas estão atrasadas, onde você escuta, por exemplo, que a China não está embarcando ou outro fornecedor não está conseguindo cumprir contratos. Enfim, isso tudo eu acredito que vai ter impacto no preço de soja. Pelo menos é o que a gente acredita que vai acontecer. Muito bem, Fernando. Fernando começou já o nosso bate-papo trazendo um elemento super importante, que é esse sentimento que nós temos hoje no agro brasileiro, tem a ver também com percepções em relação a risco logístico em função de uma pandemia e, mais recentemente, de uma política de tolerância zero da China em relação a novos casos de Covid-19 no país, o que levou, nas últimas semanas, a fechamentos, suspensões parciais de funcionamento de alguns portos e algumas mudanças nas rotinas de higienização de cargas, o que gerou, claro, muita conversa no setor agropecuário em relação ao potencial impacto disso na cadeia de distribuição. Afinal de contas, estamos a menos de 40 dias do início de uma nova safra. Carlos Koga é o nosso próximo convidado. Imagino que esse também tenha sido um dos temas bastante recorrentes nas suas palestras e apresentações, e o Fernando deixou um link importante aqui, dizendo da preocupação dele de que isso vai afetar preço de soja. Pergunta para você: qual é a situação hoje da distribuição de insumos em termos de risco e como isso afeta o mercado agrícola? Seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Agradeço também o convite da Errara, uma satisfação enorme. E dando sequência no comentário do Fernando, né? Na verdade, lá atrás, 2, 3 meses atrás, nas nossas anteriores lives aqui junto com a Errara, o time da Errara, a gente tinha todo mundo lembra que a gente traçou um panorama que entre setembro e outubro a gente esperava uma certa regularização na questão dos embarques, dos fretes marítimos, da chegada de insumos ao Brasil, e isso não se concretizou. Esses atrasos, eles continuam, e nesse ínterim, nesse meio tempo de toda essa discussão, todas as últimas lives, o que a gente vê, reforçando o que o Fernando colocou, é que muita gente acabou ainda ficando na atitude equivocada do stand-by, esperando, principalmente por uma queda de preço de insumos, né? Viu um dólar saindo de um patamar de 5,80, 5,90 nos primeiros meses do ano, quando estava bem acelerada a compra de insumos por parte dos produtores. Depois o dólar caiu, a soja também cedeu no começo do ano, depois é que voltou a subir. Então, nessa coincidência do câmbio recuar e da soja também recuar em preço, tanto em cotações futuras de cá, quanto com a questão cambial junto, aquele período ali entre abril e maio, a turma tirou o pé do acelerador e achou que podia esperar. Só que nesse momento, nós aí, 17 de agosto de 2021, se alguém ainda está esperando, não há mais nada para esperar, né? Você realmente, assim, precisa agora contar até com um pouco de sorte, por tudo que está sendo relatado, buscar os insumos, e aí vale tanto para defensivos como para fertilizantes. Não acredito que alguém esteja atrás de semente nesse momento, seria uma loucura, né? Mas a gente sabe que, confirmando o que o Fernando está dizendo, a gente tem muitos relatos, assim, de as vendas bem concretizadas, bem adiantadas da indústria importadora, produtora de insumos em direção às revendas, mas a saída das revendas para o produtor ainda está bastante atrasada,
para esse período do ano, meados de agosto, onde todo mundo já deveria estar pronto para, se tudo der certo, dia 15 de setembro, para tacar a máquina no campo e começar o plantio. O momento é muito arriscado, realmente. Assim, se a gente tem alguma coisa para dizer hoje aqui, começar falando, se alguém realmente não realizou a compra do pacote de insumos completo até agora, por algum motivo desconhecido, que o faça imediatamente e ainda dependendo disso, de buscar na revenda, chegar lá e não ter disponibilidade de entrega imediata e entrar numa fila de espera ou num túnel do tempo aí que não sabe quando que virá a luz. Então, é uma situação arriscada e quem ainda está esperando, realmente a recomendação é não esperar mais nenhuma hora, amanhã de manhã acordar, tome a atitude de uma vez por todas. Muito bem, Carlos Cougo, então, trazendo um cenário na avaliação dele, que é um cenário de preocupação para quem ainda não negociou insumos. Me corrija se eu colocar alguma simplificação no que você acabou de nos dizer, Cougo, e a gente vai avançando para as próximas rodadas para entender a dinâmica no mercado agrícola, mas isso é daqui a pouco, dinâmica de preços para commodities, porque a gente já passou aqui pela visão do Fernando, agora do Cougo, que trouxe mais um elemento para essa conversa, em termos de entendimento também do cenário de risco, e vamos passar para o Pedro, que é o economista, que tem uma visão de macroeconomia e que está muito conectado também com a perspectiva econômica da China. Afinal de contas, essas recentes mudanças na perspectiva de tolerância zero com novos casos de Covid por lá, acaba impactando na logística e na projeção de crescimento econômico, com algum tipo de impacto para o agro do Brasil. Pedro, seja bem-vindo. Obrigado, Kellen. Prazer estar de novo aqui com você, participando do evento da Ihara. A gente tem, sim, uma previsão de que essa política de tolerância zero da China, ela vai tirar algum crescimento econômico que estaria aqui na segunda metade desse ano. E aí, obviamente, como é uma restrição temporária, a leitura é que todo mundo vai caminhando com vacina em direção à normalização, isso joga um pouco de crescimento para o ano que vem, desloca ele no tempo. Enquanto a gente estava esperando que a China fosse crescer uns 8,5% nesse ano, até vir ali essa onda da variante Delta, que, como bem mencionado, é uma coisa diferente no sentido de que eles têm poucos casos por lá, é coisa de centenas de novos casos por dia, isso comparável com outros países é muito pequeno, mas com uma sensibilidade que está muito maior. Eles fecham cidades, eles param os portos, enquanto em outros países, por exemplo, na Europa, a gente viu a variante Delta acelerando sem bater na economia. Por lá, isso parece estar tendo um efeito, a gente já começa a ver isso em alguns dos dados. Por exemplo, os números de julho de atividade econômica na China já saíram, a parte de receita do setor de serviços, que é o mais sensível ali a isolamento ou não, já deu uma fraquejada, e aí aquele 8,5% de crescimento desse ano já ficou com a cara mais de 8,2%. Parecem números que são, de fato, números bem fortes, mas na margem isso significa uma desaceleração importante, e aí, obviamente, isso bate na tendência de crescimento global, isso gera uma retomada que, no geral, ela tende a ficar um pouquinho mais lenta, e com o problema ali de possíveis portos novamente fechando, coisas adicionais ali na indústria muito de base que é a China, você fica sempre com esse risco adicional de alguma disrupção de cadeia, como a gente viu lá no início da pandemia, e a gente poderia estar voltando a ver, acho que de forma mais pontual agora, mas em cima de um balanço de riscos que já é bem delicado para preço. Muito importante. Então, para todos que estão nos acompanhando, estou aqui conectada com várias pessoas que nos acompanham ao vivo aqui no chat, inclusive estimulo vocês a escreverem para a gente, a enviarem as suas questões. Daqui a pouquinho vou citar nomes de vocês, trazendo também as perguntas. O que eu gostaria de chamar a atenção de todos é que nesta primeira rodada a gente pode deixar uma palavra-chave para resumir o que foi dito aqui. A gestão do risco, porque dado que ainda estamos em contexto de pandemia e a sensibilidade do sistema logístico é mais acentuada, qualquer ruptura que ocorrer pode gerar um impacto no agro brasileiro. Isso foi dito de diferentes formas aqui pelos nossos painelistas, está aí a necessidade da gestão desse risco e também um elemento que o Itaú BBA revisou para baixo, a expectativa de crescimento do PIB da China, que acaba sendo muito relevante para a dinâmica do mercado agro brasileiro. Fernando, vamos dar início à segunda rodada. A primeira tinha a ver com insumos, cadeia de distribuição. Qual é a sensação de vocês e os fatos
sobre esse momento, os riscos, e agora a gente avança com o segundo aspecto que tem a ver com o ritmo de negócios antecipados. O que você tem observado aí em Minas Gerais? Como que está o comportamento do produtor? Antecipou já negócios de 2022? Ainda está um pouco mais deixando para fazer mais adiante? O que você tem observado? Conta para a gente em detalhes. Ô, Kelly, não sei se vocês enxergam ali, tem uma lâmpada, um Aladim, né? Sempre a gente passa a mão ali para saber o que o gênio da lâmpada fala para nós, né? Se vocês olharem ali, está aqui desse lado, aí tem uma lâmpada mágica. Nos últimos 2 anos, a gente viu a clientela nossa se antecipar às vendas de soja, né? E não acertaram muito a mão nisso. A gente tem uma visão um pouco diferente do que o mercado prega, né? Eu sempre procurei assim, ser um pouco seguro com relação a isso. Eu acredito que a venda do grão ela tem que ser mais parcelada do que ela foi nos últimos 2 anos, né? O agricultor fechou 50%, 40%, 60% da área num momento e depois a soja praticamente dobrou de preço. Isso traz uma frustração terrível para as pessoas, a gente entende isso, né? E esse ano, porque 2 anos eles já fecharam um preço que depois acabou ficando o dobro, o agricultor tem vendido muito pouca soja. O meu palpite aqui é que talvez 20% dessa soja já tenha sido fixada para o ano que vem. Eu não acredito que isso seja uma decisão tão ruim assim. Não porque eu comercializo insumos, mas porque realmente é muito difícil você acertar todos os preços. O que a gente orienta o cliente, e a gente percebe isso esse ano, a compra um pouco mais reunida, né? O agricultor cota os produtos que ele tem interesse, enfim, ele procura a equipe de vendas da Protec, num momento ele fecha um pacote. Agora, a venda da soja, eu tenho percebido que ela está lenta, né, mas o agricultor já começa a se movimentar um pouco. Olha, soja 150, 155, como ela já teve a 160 e pouco aqui, o agricultor, com certeza, o movimento positivo dessa soja futura vai levar essa turma a vender um pouco mais. Vamos ver, né? Ninguém sabe ao certo aonde esse preço chega. Muito bem, vamos acompanhar então esses movimentos, ninguém sabe onde o preço chega e a gente vai para a próxima pergunta, que é justamente para o Carlos Cogo. Vamos saber onde esse preço chega, Carlos Cogo. Pois é, como a gente sempre tem costume de fazer, né? Antes de iniciar a live, a gente espera o fechamento da Bolsa de Chicago e já joga isso numa planilha que compõe o preço futuro, mais os prêmios, mais o câmbio futuro na B3, e o número, aliás, que a gente vai apresentar aqui agora está muito parecido com o que o Fernando colocou. Então, no fechamento de hoje, sempre focando na abordagem do dia, hoje a região do Triângulo Mineiro, Minas Gerais, etc., nós fechamos cotação paridade de preço soja interior de Minas, região do Triângulo. Março de 2022 liquida 159,58 a saca, maio a 156,79 e julho a 156,99. Boa notícia que setembro de 2022 e novembro estão liquidando entre 167 e 170 reais com o dólar futuro na B3, mesmo com a cotação já de Chicago numa curva de baixa, né? Chicago fechou $13,70 por bushel no vencimento de setembro de 2021 e fechou $12,90 no fechamento de setembro de 2022, daqui a um ano. Ou seja, é uma diferença pequena de 80 cents, com a diferença que setembro de 2022 já tem prêmio ofertado a $1 positivo. Ou seja, é uma cotação praticamente em reais, dólar futuro, mais prêmio, mais cotação em Chicago. A cotação de setembro de 2022 ela é quase igual a de setembro de 2021. Isso é um panorama
bastante favorável à fixação de preço, como o Fernando comentou. Então, a gente já faz essa conta e mais adiante a gente vai mostrar outras contas, mas essa é a primeira de todas, né? Referente ao spot e o resto do ano, e referente às comercializações e fixações, tanto para o primeiro semestre quanto para o segundo. E é bacana de ver que a gente está com um número muito atrativo, um número de segundo semestre do ano que vem, bem composto, bem calculado, muito similar ao do atual segundo semestre desse ano. E isso realmente, de fato, é atrativo para fazer fixação futura assim. Como o Fernando comentou, não é necessário fazer tudo de uma vez só, até porque os vencimentos têm preços diferentes de acordo com o prêmio e preço futuro, e dá para fazer isso parceladamente. Mas o grande fato interessante é você ver que tudo isso que nós estamos falando aí, toda essa situação climática, de fretes internacionais, o clima negativo ainda nos Estados Unidos, todas as incertezas, na verdade, o que elas estão fazendo no preço futuro da Bolsa de Chicago, isso não só na soja, no milho, no trigo, no mesmo formato, um preço que está rolando com um degrau baixando muito lentamente no longo prazo, que dá uma boa segurança para ficar fazendo operações intercaladas de posições no mercado sem ter que fazer realmente uma única posição. Os preços futuros compostos são muito atrativos até 2023. Muito bem. Kogo, antes de eu passar para a gente continuar com a resposta do Pedro, eu gostaria de entender o que forma este preço, porque R$170, quase esse valor para setembro de 2022, é um preço historicamente alto. Esse preço leva em consideração frustrações nas safras dos Estados Unidos e do Brasil, porque há outros fatores que a gente precisa monitorar. O prêmio está alto e é a época de eleição. Eu sinto que alguns dos nossos espectadores podem pensar que deixar para depois pode ser um bom negócio. A gente prefere não dizer nesse formato, tá? Que deixar para depois é um bom negócio. A gente sempre pensa que fazer uma posição antecipada nestes níveis de preço, que deixam esta margem de lucro, é sim um bom negócio. Só estou repetindo que não é necessário fazer de uma única vez. O que está mantendo esse preço elevado, tanto nos vencimentos mais curtos como nos vencimentos mais longos, é essa incerteza quanto ao tamanho da safra norte-americana, que a gente já vem comentando há bastante tempo, e se confirmou no relatório do USDA de agosto, que foi bem menos conservador do que e já cortou safra de soja e safra de milho, né? Já não era uma safra recorde, era uma safra de 120 milhões, já cortou para casa dos 118 milhões de toneladas, e agora começou a ProFarm Crop Tour, né? Aquela expedição, né, que todo mundo conhece, onde os consultores, agrônomos saem pelas regiões dos Estados Unidos. A gente já vem acompanhando desde domingo, recolhendo fotos, etc. E o que se vê nos Estados Unidos hoje são regiões com boas médias de produtividade, inclusive acima da média do ano passado e acima da média histórica. Por outro lado, você vê, por exemplo, o caso das duas Dakotas, da Dakota do Norte e da Dakota do Sul, com médias de 20% a 25% abaixo da mesma época do ano passado. Ou seja, a situação está desuniforme e essa tensão climática, temperatura alta, safra desuniforme conforme os estados estão sendo avaliados, mostra que poderão ocorrer novos cortes de safra nos Estados Unidos. Estamos em pleno weather market, mercado climático, e isso dá sustentação, obviamente, como todo mercado futuro, dá sustentação para os primeiros vencimentos, mas também joga essa sustentação para os vencimentos mais distantes, fazendo aquele sinal de que você, com esse tamanho de safra, não consegue recompor estoque nos Estados Unidos. E isso dá sustentação de longo prazo para a cotação futura. Muito bem, obrigada, Carlos Kogo. E aí a gente está falando aqui para a nossa audiência já em setembro de 2022. Estamos falando de negociação da safra 21-22, que vai começar a ser semeada a partir do dia 15 de setembro em regiões como Mato Grosso, Rondônia e outras áreas do país. E, objetivamente, a gente sabe que ano de 2022 é ano que câmbio pode definir muita margem, especialmente porque teve gente pagando mais caro pelos insumos e vai precisar de uma venda melhor para garantir uma margem adequada. A pergunta é para você, Pedro. Para onde vai o dólar? Qual é o contexto hoje e o que teremos em 2022?
Perfeito. Essa é a pergunta de $1 milhão e a gente não sabe o quanto isso vale em reais, né? A história aqui é a seguinte: se a gente for pensar na taxa de câmbio, ela se comporta como câmbio de país emergente, principalmente, que é uma coisa um pouco mais exótica, tanto em função do que acontece aqui dentro, as perspectivas, e aí aqui o que mais pega provavelmente a parte de política de contas públicas ali, dinâmica fiscal, quanto o que acontece lá fora. E é importante ter em mente que a gente tem eleições no ano que vem, isso historicamente traz volatilidade. Se a gente costuma falar de mercado, essa volatilidade ela começa mais ou menos em abril do ano das eleições, muito em função de abrir o seu momento de definição mais clara ali de quem vão ser os candidatos, porque as pessoas têm que se filiar a partidos, porque governador, por exemplo, tem que sair para concorrer. Só que nessas eleições o mercado já tem uma, vamos dizer, perspectiva mais clara de que vai ser uma coisa bem polarizada entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, que muito provavelmente vai ser candidato. Está tudo muito indefinido ainda, é claro. Você vê pesquisas que não fazem muito preço no mercado, porque parece longe, mas a cara é mais ou menos essa. E sendo essa a cara, com a eleição polarizada, a tendência é não só ver volatilidade, como talvez ela um pouco antecipada desse prazo de abril, porque os tais nomes já estão definidos. Dentro de Brasil, então, a lógica é para uma moeda mais volátil. Se a gente vai olhar lá fora, a tendência é pressão de dólar para cima. Por quê? Porque importa muito no mundo o nível de taxa de juros nos Estados Unidos, que hoje em dia está zerado e que deve continuar assim durante um tempo, mas já se aproximando o Banco Central por lá de levantar voo, começar a subir juro, algo que hoje em dia a gente estima vai acontecer no final de 2022, com o início de retirada de estímulo, diminuição dos pacotes de injeção de liquidez na economia, já no fim desse ano. Então você tem condições financeiras no mundo, ou vamos dizer, a propensão do investidor a risco, lembrando o real sendo uma moeda mais exótica nesse ambiente, essa propensão ela tende a já ir diminuindo porque o juro está subindo nos Estados Unidos. E aí tudo parado aqui no Brasil, você já teria câmbio com a tendência de alta. A gente tem uma projeção para o fim desse ano de R$ 4,75 por dólar. E por quê? Bem abaixo dos valores que a gente vê hoje em dia. Porque a gente entende que a taxa Selic ainda vai subir significativamente, a gente está com o juro a 5,25%, essa Selic deve terminar o ano mais para perto dos 7,5%, a gente tem visto mais pressão em inflação, ela é muito temporária, a verdade, é a commodity, o último choque, o clima frio aqui, mas tem alguma coisa também passando para uma inflação que pode ser um pouco mais estrutural, essa inflação elevada, virando inércia via, por exemplo, o reajuste de salário, quando eu tenho um dissídio que captura a inflação passada. Então você tem um Banco Central que vai acabar tendo que entregar mais juro aqui no Brasil. Você tem um setor de serviços se abrindo, que é um dos mais afetados por essa dinâmica salarial, isso pode potencializar. Então, esse juro indo para perto de 7,5%. E aí, na hora que isso acontece, mesmo com os riscos recentes que a gente tem visto, essa história de precatório, dúvidas de como fica o Bolsa Família, a gente entende que o retorno aumenta. O real ele volta a ser uma das moedas mais atrativas do mundo para se fazer o que a gente chama de carry trade, que é aplicar dinheiro no país que paga mais juro curtinho. E aí, por causa disso, a gente veria o câmbio indo para 4,75 no fim desse ano. É uma perspectiva, que a gente vem mantendo aqui ao longo dos últimos meses. Para o ano que vem, eu tinha mencionado que tudo constante, como o juro sobe nos Estados Unidos, você tem pressão. E aí a projeção é R$ 5,10 por dólar, exatamente pensando que no fim do ano que vem o juro vai estar subindo e antes disso o mercado já vai estar antecipando. Agora, lembrando das eleições, é um 5,10 que eu colocaria como uma banda gorda em torno dele, e talvez assimétrica para cima, no sentido de que o Brasil está numa situação de vulnerabilidade, dívida elevada, problemas ali na dinâmica de contas públicas, e aí qualquer notícia ruim pode ser mais, e quando eu digo ruim, perspectiva de o que fazer, por exemplo, com programas sociais, a sustentabilidade disso, qualquer dessas notícias vai acabar tendo um efeito que eu diria mais potencializado para cima do que seria uma notícia positiva trazendo alívio. Isso quer dizer que, em outras palavras, 5,10 com viés altista. Sim. Tá bem. Ao longo do ano, mais para cima do que para baixo. Obrigada, Pedro. Quero agradecer demais a nossa audiência que está enviando perguntas e também nos cumprimentando. O Rodrigo Vieira de Faria nos acompanha direto de Inaciolândia, Goiás. Seja muito bem-vindo. Quero também saudar o Oswaldo de Goiânia, que está ao vivo conosco. O Maurício Monteiro Mendonça, também de Goiânia, seja muito bem-vindo. O Bruno Marques também está conosco e ele tem perguntas. Vou dirigir a você,
Fernando, na sequência também aos demais que quiserem comentar. A pergunta do Bruno diz assim, Fernando, ela diz, as dificuldades logísticas com o fechamento dos portos na China pode chegar a afetar o fornecimento de produtos da safrinha 2022? Boa pergunta, né, Bruno? Né? Exato, Bruno Marques. Bruno, eu acredito que sim. Se continuar nessa velocidade de embarque, de recebimento pela distribuição, com certeza algum produto pode faltar. Por orientação do próprio Kogo, né, eu acredito que as pessoas... não é um alarme, mas é assim, eu acho que as pessoas têm que se antecipar um pouco mais com relação ao planejamento da safrinha. A gente já, por exemplo, escuta falar de um produto que não tem, um outro princípio ativo que só chega a partir de janeiro. Vamos falar de sementes, né? Semente de milho. Não é que vai faltar semente de milho, mas talvez a semente de milho que o agricultor queira, que tenha mais confiança em plantar, ele pode não encontrar essa semente na distribuição. A gente já percebe isso, né? Alguns híbridos de milho, né, com uma limitação de suprimento, né? Então, se o meu fornecedor acaba reduzindo a expectativa de entrega, o planejamento, com certeza eu não posso fazer a venda, né? Então, realmente, o que o Kogo falou tem muito sentido, né? Parece que os preços não vão cair, pelo que o Pedro falou, né? Eu também não acredito que vai cair, e não tem muito motivo para postergar isso, já que o agricultor sabe que vai fazer safrinha, né? O preço do milho está bom, continua, eu acho que também não tem nada que faça esse preço recuar. O que muitas vezes é limitante é a data de plantio, né? A gente espera que as chuvas cheguem num momento adequado, não como o ano passado, que atrasou um pouco. E imagine, Pedro, o Bruno, né? Imagine se chover antecipado, a corrida para plantar safrinha vai ser grande, tá? Então, eu acredito que as pessoas têm que se antecipar. Muito bem. Só para finalizar, dentro do seu ambiente de negócios, você percebe já agora, em 2021, uma antecipação do fechamento de pedidos, de compras para o Safrinha 2022 ou não? Está dentro da média? O pessoal está se comportando como historicamente se comporta neste momento? Kellen, assim, as vendas são localizadas, né? A gente tem unidades espalhadas por Minas Gerais inteiro. O mercado de Uberlândia, para você ter uma ideia, com fertilizante de safrinha, eu acho que ele já aconteceu em 40%, 50%. Né? A gente já fez venda de fertilizante para safrinha do ano que vem, né? Mais ou menos nessa proporção. Então, os agricultores que estão entendendo que não tem muito expectativa do preço do fertilizante cair. Ele sabe que a safrinha tem uma logística de fertilizantes muito mais apertada que de verão. A safrinha o agricultor compra normalmente em dezembro e janeiro para receber em janeiro. Então, você tem muito pouco tempo para entrega, né? O movimento de antecipação de compra na safrinha a gente tem percebido aqui. Não é comum nessa região, mas a gente tem percebido, tá? E com os outros insumos também. Eu acho assim, o agricultor está no negócio, né? Ele não vai sair. Então, por que não se planejar melhor? Por que não cotar um pouco melhor? Mas ter os negócios já prontos para tanto safra de verão agora, que tem gente ainda que não comprou, quanto safrinha. Muito bem, então, respondendo a pergunta, fertilizante safrinha, base Uberlândia, Minas Gerais, levando em consideração o histórico da Protec, hoje nós temos 40% a 50% já negociado de 2022 do milho, segundo a safra, o que denota uma antecipação dos agricultores no fechamento desses negócios, né? Então, vamos à próxima pergunta, que é para o Carlos Kogo, que tem super a ver com o que está em discussão aqui. A pergunta vem do Danilo Matheus Lemos de Oliveira Kogo, e ele diz: como o senhor enxerga a relação de troca com o aumento dos custos? É possível visualizar maiores rentabilidades? Essa é uma pergunta que casa muito bem com a questão do Fernando. As compras estão sendo antecipadas. Qual os números que você tem? Quais?
e se a gente vai ter uma relação de troca disponível para saber para o milho, por exemplo. Danilo, né, Kellen? Danilo, é isso, né? Danilo, boa noite. Excelente pergunta. Até quero aproveitar o gancho do Fernando para fazer um comparativo muito importante na questão da segunda safra de milho e a safra de soja 21-22. Ao contrário da safra de soja, que a gente falou nesse degrau em que está caindo lentamente os futuros conforme mais distantes, vejam bem que situação interessante que a gente está passando no caso do milho e que depois nós vamos responder a pergunta do Danilo. O contrato do milho para julho de 2022 está 5,75 por bushel e o contrato de setembro desse ano agora está 5,58, é o inverso da soja. O contrato de mais longo prazo ele está acima dos contratos de mais curto prazo. Mercado invertido em relação ao mercado de soja. Isso tem tudo a ver com a questão de tamanho de safra nos Estados Unidos, que foi bastante mais reduzida no milho que na soja, a forte queda de estoque de passagem de milho nos Estados Unidos, a presença compradora da China. Então, comparando duas coisas para responder a pergunta do Danilo em duas formas diferentes. A gente tem uma relação de troca deteriorada já para a soja em relação ao que nós tínhamos no início do ano. Vamos pensar aí entre março e abril. A gente tinha, por exemplo, 6 sacas de soja na região de vocês aí entre Minas e Goiás, sul de Goiás. Você tinha na faixa de mais ou menos 6 sacas de soja para comprar o pacote de crop protection, de defensivos, e hoje já está em torno de 6,4, mas ainda está um pouco acima da média. Na questão dos fertilizantes, nós estamos hoje com 5,9 sacas por hectare para comprar o pacote de fertilizantes para a soja, abaixo da média histórica, que é em torno de 5,7, 5,8, e bem acima já também do início do ano, já está 1,5 saca mais caro, ou seja, então já está comprando mais caro. Só que para o milho segunda safra, para terminar e completar a pergunta, a situação não é essa. A relação de troca ela está tão mais favorável para o ano que vem como está agora. Então, é um excelente momento para fazer uma fixação de milho segunda safra através de operações barter, fixando, lembrando que eu acabei de falar, preço futuro de milho para período de colheita da segunda safra do ano que vem está mais alto lá fora do que agora, somando-se isso a um dólar futuro na B3 e uma fixação de uma operação com insumos, realmente é uma operação bastante vantajosa nesse momento. Muito bem. Obrigada, Carlos Fogo, por responder a pergunta do Danilo. Obrigada a todos que estão aqui participando conosco no chat. A próxima pergunta eu dirijo a você, Pedro, e é do Felipe Bicalho. E ele diz: até quando o mercado da pecuária, carne e leite suporta o aumento de preço de soja e milho para ração? Dado que você é economista, está ligado nos comportamentos da macroeconomia, eu gostaria de direcionar essa pergunta e entender o poder de compra do brasileiro, as perspectivas de incremento de consumo, porque o preço da carne está historicamente alto e os criadores estão tendo dificuldades. Como é que está a sua perspectiva de retomada econômica? Se melhorar o PIB, melhora a renda, e aí há disponibilidade de recursos para bancar, por exemplo, essa proteína mais cara? Perfeito, excelente pergunta, e acho que a resposta do até quando depende um pouco do setor, porque quando a gente está falando, por exemplo, da proteína carne, você tem um mercado de exportação que é muito importante e que normalmente vai tolerar melhor esses aumentos de custo, enquanto no mercado doméstico, de fato, você tem um consumidor ali que está com um apetite limitado por uma questão de renda. Você tem auxílios, né, o auxílio emergencial que foi colocado no ano passado, que trouxe talvez uma capacidade maior de consumir nesse mercado e que agora está sendo diminuído, já é expressivamente menor, e a tendência é que ele vá deixar de existir. Vai haver algum reforço de Bolsa Família, mas não é comparável com o tamanho do auxílio emergencial. Então, por essa lógica, principalmente na população de menor renda, você tem um enxugamento ali dessa capacidade de consumo, mas, por outro lado, é o gancho que você deu, que é importante, a economia está se recuperando. E com a recuperação da economia, emprego também tende a melhorar.
A taxa de desemprego até ela cai devagar, porque ela depende de algumas outras coisas. Não é só o número de pessoas que não está trabalhando, tem a ver com o número de pessoas que está buscando emprego. E durante a pandemia isso fica meio distorcido, porque nem todo mundo, obviamente, vai ficar ativo no mercado de trabalho. Agora, falando do número de brasileiros ocupados, especificamente, do final do ano passado para o fim desse ano, a gente deve ter um aumento de cerca de 10% da população ocupada, isso considerando tanto formal quanto informal. O Brasil fez um vale em mais ou menos 82 milhões de pessoas, fechou ano passado em 85, e esse ano tende a fechar o ano mais para perto dos 95, talvez um pouquinho abaixo disso, milhões de brasileiros ocupados. Isso significa um incremento de renda que a maior parte dos segmentos do mercado pode, ou até mais do que compensar, o que seria ali o fim dos programas de auxílio do governo, tá? Agora, lembrando de novo, você tem custos que estão bastante pressionados, você tem um produtor que, por exemplo, tem a ração como fonte, obviamente, muito importante desse tipo de custo e sem a capacidade de fazer muito repasse, porque por mais que essa renda esteja melhorando, você tem algumas coisas como, por exemplo, o preço do frango, que já estão em limites ali, em níveis, ou leite também, que você não tem muito mais tolerância do consumidor, porque dependendo do preço eu prefiro mudar para outro produto. Então é uma situação que ela é bem desafiadora e pensando nos 3 que foram citados, eu ranquearia a parte de carne bovina como a que menos sofre com esse problema, principalmente por causa do canal externo. A parte de frango ali no meio do caminho, depende muito da capacidade de ter produtividade, quão perto você está, as vias de escoamento e de recebimento ali da matéria-prima, e leite talvez como quem tem o maior desafio. Muito bem, obrigada, Pedro. Quero trazer também aqui agradecimentos ao Luciano Brutti, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, que nos assiste, e a todos que estão aqui participando do nosso chat. Quero também cumprimentar o Fábio Ortiz, a Morgana e assim por diante. Vamos a mais uma rodada e nesta rodada eu quero já trazer a pergunta a você, Fernando, sobre as perspectivas de preços dos insumos. Você negocia insumos, você sente essa pressão do campo e muita gente preocupada com uma tendência de alta. Essa é uma situação que a gente vai trazer nesta rodada que tem a ver também com a macroeconomia. O Pedro já sinalizou alta de juros, os custos estão crescentes, há estratégias diferentes em curso, Fernando, para driblar este cenário? Kellen, você só me dá a pergunta difícil, né? Pode passar, aí é Fernando. só mamão com açúcar, né? Não, com certeza, né? No cenário que a gente vive, do preço da soja, do preço do milho, do preço, enfim, das commodities agrícolas, né, cara? Eu acredito que tem muito pouco espaço para os preços caírem dos insumos. A gente não percebe esse movimento, né? Os preços caem quando existe uma oferta gigantesca de produtos. A gente não percebe isso, né? A gente começou a live falando de uma dificuldade de comprar produtos, né? A gente encontra essa dificuldade por uma série de questões. O maior fabricante dos produtos são os chineses, eles estão com uma série de restrições no país deles, enfim, eu não vejo espaço para os insumos caírem no curto prazo, né? Baseado em que os preços de soja e milho estão muito bons, né? O agricultor ainda tem uma boa rentabilidade com isso. É muito temerário eu falar isso, porque alguém pode estar me assistindo, né? E eu converso com alguns agricultores aqui que efetivamente eles nunca sabem o preço de custo de um saco de soja até não acabar de colher e vender, né? Então, existe um risco muito grande de a gente falar isso. Aparentemente, né, o negócio agrícola está muito bom. Eu conversei um pouco com o Kogo algum tempo atrás, eu sempre penso assim, a agricultura é uma atividade de altíssimo risco. Ela nunca poderia estar em patamares como a gente viu no passado, né, onde o cara tem uma rentabilidade, o agricultor tem uma rentabilidade muito baixa, por conta do risco que ele corre. Então, eu acredito assim, hoje, ainda as empresas sinalizam uma manutenção de preços. Agora, por exemplo, se o câmbio voltar a subir, porque vai ter eleição ano que vem, com certeza esse aumento do câmbio vai ser repassado no custo dos insumos.
Quem esperou o fertilizante cair, gente, no janeiro, fevereiro, a Protec sempre posicionando para os clientes, olha, compra, porque o sinal é de que vai subir, né? Teve uma parte dos clientes da Protec que eu acredito que até hoje não compraram fertilizantes esperando essa queda, né? Ela não parece que está próximo, né? A minha opinião ainda é que leva algum tempo para os preços se acomodarem. De novo, a demanda é alta. Hoje, se você for comprar um trator, não encontra, um carro não encontra, um caminhão não encontra, por que os preços cairiam, né? Então, a minha percepção, Kellen, ainda é que os preços se mantêm nesses níveis que aparentemente são elevados nos próximos meses, tá? Interessante o ponto que você traz, Fernando, porque conecta muito bem com algo que o próprio Pedro disse, né? Da gente olhar para essa inflação com uma característica eventualmente mais estrutural, em função de tudo isso que você acabou de dizer. Você vai comprar uma peça, você não encontra, ou demora mais tempo, e isso vai gerando um repasse na economia, que acaba gerando também uma pressão de alta de juros adicional, comentada aqui no nosso bloco anterior. A pergunta que dirigi ao Fernando, para não parecer que estou mandando mamão com açúcar para Kogo e Pedro, vou fazer também para o Kogo. Quero saber de você, o preço dos insumos, dos fertilizantes, eles vão continuar subindo? Quais são os cenários que você vê para defensivo e fertilizante, Kogo? Perfeito. Acho que a primeira coisa a ser dita não tem, nesse momento, nenhuma chance de queda de preço, né? Uma série de fatores que já foram comentados, vamos só, então, firmá-los aqui novamente. Primeiro, é uma questão de logística internacional. Nós temos problemas sérios e graves que vai desde o setor de componentes, minérios para máquinas e equipamentos agrícolas, silos, tratores, chips de automóveis, até insumos básicos para o setor agrícola, né? Ureia e potássio, fósforo, etc. Então, aquela visão de que o segundo semestre de 2021 seria marcado por um retrocesso, uma queda dos preços das matérias-primas de insumos, de forma nenhuma, nós nunca falamos isso e, de fato, não se confirmou, né? Não há nenhum horizonte para queda de preço. Lembrando que a gente veio de praticamente 5 anos seguidos de baixos preços, principalmente de fertilizantes no mercado internacional, tanto potássio como DAP, como ureia, e aí veio uma demanda muito aquecida por parte da América do Norte, bem no início do ano, e que foi replicada em diante para os próximos países a virem a plantar, que foi o caso do Brasil, Argentina, etc., que pegaram já com esses níveis de insumos subindo em dólares. Não estamos falando nem aqui nem em alta em reais, estamos falando em altas em dólares. Essas altas flutuaram, dependendo da matéria-prima, desde 15% em dólares até 40%, 45%, 50% em dólares, dependendo da matéria-prima. Não tem nenhum horizonte de queda pela frente. Quem esperou não tomou a atitude correta, quem continuar esperando vai tomar uma atitude pior ainda, porque vai correr o risco de não ter o produto na hora que necessita. Então, não há esse horizonte. Se combinar isso com um câmbio que também, no médio e longo prazo, como foi visto, não deverá ceder de forma acentuada, não há nenhum horizonte de queda de preços de fertilizantes. Por outro lado, há um horizonte de preços em reais sustentados em níveis elevados, similares ao que o produtor está recebendo propostas atualmente. Então, isso pressupõe que é interessante fazer uma compra antecipada desses insumos, tanto para a soja como para o milho, para a próxima safra ou para a temporada seguinte ainda, e não ficar entrando numa rota de risco de não receber o produto ou de ter uma relação de troca mais deteriorada ainda. Ou seja, não há, realmente concordo, a meu ver, não tem mais nenhum horizonte pela frente que vai haver a tempo uma queda de preço para fazer a safra de verão e nem mesmo para a safra de inverno, quando a gente fala de milho de segunda safra, sorgo, etc., tudo que é plantado já a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem. Muito bem, muito obrigada, Carlos Kogo. Pedro, quero saber de você qual é o efeito dessa taxa de juros mais altas nos custos da economia brasileira, no custo do setor agropecuário, como você vê esse espraiamento de uma Selic que você está projetando junto com o Itaú a 7,5% ainda em 2021.
Perfeito. Ainda em 2021 mesmo, tá? Isso seria uma alta aqui de mais 100 pontos na reunião do Copom que acontece em setembro, então vai para 6,25%, depois para 7% em outubro e depois fecha em 7,5% em dezembro. Não tem reunião do Copom no mês de novembro, acontece a cada 6 semanas. 7,5% de juros no Brasil, ele já vira o que a gente diz que é um pé no freio. O ponto neutro aqui, onde o Banco Central está estimulando ou desestimulando a economia, a gente estima ser na casa dos 6, 6,5%. Então, passou disso, você começa a tirar crédito para consumo, o crédito fica mais caro, então a propensão das pessoas a tomar recursos é menor. Você tira crédito para o setor imobiliário, por exemplo, que é um que está muito aquecido. Você dificulta ali a perspectiva de fazer investimento produtivo, porque você vai comparar o investimento numa nova planta, numa nova unidade de armazenagem, com deixar parado a 7,5% de Selic. Então, isso faz as pessoas ficarem menos ativas na economia real também. E esses são os principais canais que dão uma desaquecida. Se a gente vai pensar no setor agro especificamente, você tem certas linhas de crédito que são muito importantes, como, por exemplo, capital de giro. O agro, normalmente, o produtor rural ali, ele opera muito com capital de terceiros. Entre uma safra e outra, ele fica com um fluxo de caixa muito parado. E ele usa muito o capital de giro, que na hora que a Selic sobe, isso naturalmente anda também. E aí isso gera um desafio aqui. Óbvio, você tem condições favoráveis para esse setor, mas gera um desafio de gestão, porque esse custo financeiro da operação, se a gente for pensar do fim desse ano, comparando com o início, ele aumenta expressivamente. Se tinha uma Selic que estava em 2%, ela vai para 7,5%. Se você olha para juro de mercado, taxa de 1, 2, 3 anos, isso é até mais acentuado, porque não só você tem a perspectiva de alta da Selic na conta, como todo o risco fiscal, de trajetória do país, político inclusive, que deixa essa curva bem inclinada. Então, o juro de 1 ano aqui já está a taxas bem salgadas. E aí, de novo, para quem é bem intensivo no uso de capital de terceiros, isso aqui pode ser talvez um desafio bem interessante, para colocar uma palavra suave, um desafio importante, com certeza. Tá? Para a gente fechar o ponto taxa de juros, 7,5% fim de 2021, 2 dígitos em 2022, Pedro? Não, bom que você perguntou. A leitura é que 7,5% já é pé no freio suficiente. No sentido de que, na verdade, se a gente olha para a economia brasileira, por exemplo, o desemprego vai sair desse ano aqui em níveis ainda relativamente elevados. Então, você tem certa capacidade ociosa, não é que a demanda está explodindo e o Banco Central precisa vir com um balde de água fria na economia. Você teve aquela demanda de commodities, aquela pressão de preços que foi muito importante, isso pegou forte na inflação. Você tem gargalos, a parte de, por exemplo, indústria automotiva pegando forte agora e outras coisas que estão faltando também. Tem alguma inflação de reabertura, é a parte de serviços vindo, e aí os efeitos secundários dessa inflação alta, então por exemplo, o IPCA elevado em 12 meses, sendo incorporado no reajuste de salário, mas não é uma economia diferente, por exemplo, da dos Estados Unidos, que está com uma demanda superaquecida e que, de fato, precisa desse banho de água fria. O Banco Central ele só vai passar do nível neutro aqui no Brasil porque a gente tem expectativas que estão muito pressionadas, tá? Expectativa é uma coisa perigosa, porque se eu acho que o preço vai subir amanhã, eu já aumento hoje e incorporo isso na inflação. A gente tem um setor real muito preocupado com essa dinâmica e aí acaba que o Banco Central tem que responder com mais ênfase, principalmente num país que tem memória inflacionária, ele tem que vir mais forte e aí ele acaba tendo que pisar no freio, mas 7,5% de juros no fim desse ano é algo que a gente consegue ver tranquilamente mantido ao longo do ano que vem. Não dá para falar em grandes movimentos aqui, pensando nas perspectivas econômicas, porque elas seriam consistentes com manutenção ou até, eventualmente, juro caindo de novo, mas aí, dado todo o cenário de incerteza, é mais conservador supor que esse juro ele vai ficar nesse patamar mais defensivo. Muito bem. O pessoal de casa sabe que o que é bom dura pouco e o Leandro Oliveira já respondeu e disse aqui parabéns pela live e pelo nível das informações. A gente que agradece o prestígio da sua audiência, Leandro. Fernando, gostaria que você trouxesse para a gente as suas considerações finais. É o momento que a gente vai amarrar essa nossa conversa de alto nível, de acordo com o Leandro. Bom, considerações finais, né? Eu acho que a mensagem que ficou realmente é que os preços a curto prazo não irão cair, né? E que o agricultor, então, pode fazer um planejamento já com essa perspectiva de custos, né? É um desafio muito grande, o Pedro falou, realmente a taxa de juros, quando ela vai a 7%,
ela chega na ponta aqui com mais do que o dobro do que isso. Isso acende a luz do nosso negócio. É preocupante, o agricultor pega realmente recursos de terceiros, né? E isso ele tem que ficar atento. E no mais, né? Obrigado pela audiência, pela paciência das pessoas, né? Pela atenção, e eu espero realmente que a gente tenha trazido boas informações para quem estava nos ouvindo, tá, Kelly? Eu que agradeço, Fernando, pela oportunidade de estar com você na noite de hoje. Obrigada pela resposta, pela transparência em tudo que foi trazido por aqui. Carlos Cogo, as suas considerações finais para a gente amarrar a nossa conversa. Kelly, eu acho que para todos ficou muito claro que as oportunidades são boas ainda, tanto em fixações futuras, nós acabamos até nem tendo o momento ali de falar um pouco mais distante, né? Mas vale só fazer um belo pitaco aqui, né? Fixações para 2023, 2024 também continuam muito atrativas, tá? No caso da soja e no caso do milho, as cotações estão muito elevadas ainda. Então, veja bem, nós estamos falando aqui bem focados em 2022, segunda safra, mas também 2023, 2024 estão oferecendo excelentes oportunidades. E uma lembrança sempre, né, para complementar o bom raciocínio, excelente raciocínio do Pedro, por mais que o Banco Central aperte o acelerador da taxa de juros, a dificuldade disso conter a demanda de alimentos e preço de alimentos é bastante limitada, né? Então, isso tem que ser considerado, né? Nós vamos ter um controle, talvez, via taxa de juros de uma parte do processo inflacionário, mas a parte realmente de alimentos, que são commodities, em grande parte, você dificilmente consegue conter isso à base de elevação de taxa básica de juros. Então, só para ficar esse recado, né? Nós vamos continuar com preços de alimentos em níveis elevados, tanto para o produtor, mas também para o consumidor brasileiro, ainda por um longo tempo. Eu não posso deixar aqui de mencionar, você fez um ponto sobre isso, Cogo, há muitas, claro, questões sobre estratégias de venda, a gente falou aqui sobre tendências de preço, e o Cogo aqui mencionou, né, estratégia de venda para 2021, 21, 22, 22, 23, no final das contas, esse é um ponto que é a cereja do bolo, que a gente não poderia se despedir da nossa audiência sem uma brevíssima resposta sua sobre isso. Não, tranquilo, Kelly. Eu acho bem breve mesmo, com 2 exemplos. Março de 2023, hoje, está liquidando nessa região que nós estamos do Fernando, com cotação futura mais prêmio, mesmo raciocínio. Março de 2023, R$ 160,32 no fechamento de hoje. Março de 2024, R$ 161,53. É ou não é uma boa notícia? Obrigada, Carlos Cogo, por trazer para a gente as informações com muita clareza. Isso também é dito pela nossa audiência. O Gabriel está dizendo parabéns, live muito didática com informações importantes. Gabriel, que bom que você gostou. Pedro, para você arrematar para a gente o cenário econômico, o câmbio que vem por aí. Perfeito. Bom, primeiro, obrigado, Kellen, por mais uma live, a Ihara, o convite. Fernando Cogo, prazer dividir o painel aqui com vocês. Acho que uma forma de arrematar essa história é pensar no seguinte: a gente está num momento de transição. Foco das atenções no mundo ainda é pandemia, mas isso vai caminhando para se tornar uma página virada. A gente ainda tem preocupações com a Delta, verdade, mas vacinação avançou bastante bem. Você tem visto efeitos econômicos de novas rodadas da pandemia sendo muito menores. China, infelizmente, porque é muito importante para esse nosso contexto, é uma exceção nesse caso, porque com poucos casos a economia por lá sofre, mas no resto do mundo, no geral, a gente vai caminhando não para deixar de falar de coronavírus, mas para que ele fique uma coisa mais parecida com H1N1, com coisas que a gente já convive sem causar disrupção na economia. Então, esse capítulo, que durou aqui mais ou menos 2 anos, ele parece estar passando. E o próximo, a gente já está nele mais ou menos, tem muito a ver com a história de inflação. Você tem tanto a inflação de custos, e muito dela vem de dinâmica da pandemia, quanto uma inflação de demanda mais concentrada nos Estados Unidos. Essa inflação de custos, na nossa leitura, é temporária, porque a gente está falando de preços, sim, em níveis elevados durante um tempo, mas inflação, vamos lembrar, é a variação desses preços. Então, eles param de subir, a inflação também fica mais tranquila. A de demanda nos Estados Unidos é uma coisa à parte para se acompanhar, porque, como eu mencionei, lá a economia aqueceu muito, o governo colocou estímulo demais, as famílias terminaram a crise mais ricas do que elas começaram,
e aí por isso juro eventualmente vai começar a subir, e o timing disso, que hoje em dia se espera alta de juro fim de 2022, início da retirada de injeção de liquidez na economia, fim desse ano, esse timing ele vai acabar sendo muito sensível ali para o que acontece com o câmbio, surpresas de juro para cima nos Estados Unidos, vindo de inflação mais forte, economia mais forte, vão pegar na cotação aqui real por dólar. Projeção, voltando, 4,75 para o fim desse ano, considerando que a economia esse ano recupera bem, vai crescer perto de 6%, 5,7% a nossa projeção, mas no ano que vem já volta para uma certa normalidade, porque passou a ida e vinda do choque. Velocidade cruzeiro no Brasil é 2%, só que a Selic sobe, o pé vai para o acelerador nesse sentido, e a gente acaba crescendo mais para perto de 1,5%. Ano de eleição, com volatilidade, incertezas, o que a gente consegue prever bem é que o cenário global se torna mais desafiador por causa de perspectiva de aumento de juros nos Estados Unidos, por isso o câmbio sai de 4,75 para 5,10, mas lembrando, banda larga em torno disso, câmbio existe para ensinar humildade aos economistas, e a cada 4 anos essa lição ela acaba sendo um pouco mais intensa. Eu acho que eu amarro aqui... Kellen, desculpa. Eu disse muito bem. Beleza, eu agradeço pela atenção, acho que a mensagem está dada. Muito obrigada, Pedro, desculpe pela interrupção, coisas de evento online acontece, e eu quero dizer para vocês que a nossa audiência se sentiu bastante contemplada com as discussões. Quero agradecer, se for possível, a cada um nominalmente aqui, ao Fernando, ao Kogo, ao Pedro, e dirigir a vocês que nos escutam, os três, as mensagens do Carlos Alberto, dizendo que a apresentação foi excelente e que foi muito bom para ter condição de repassar aos clientes. Que bom, Carlos Alberto. O Marciano Faco disse excelentes informações. A Eudilane disse parabéns pela live, excelentes informações. O Diego disse muito obrigado, parabéns a todos, e muito mais gente aqui saudando a cada um de vocês. Eu agradeço demais pela oportunidade de participar do Hora H do Agro Protec, e volto com você, Wagner. Então é isso, né, Kellen? Gostaria de agradecer a participação de todos que estiveram conosco até agora, né, e que tenha sido um momento realmente muito importante de muitas informações que possam auxiliar, não só nessa safra, como no próximo ano, como foi dito aí, né? E até a próxima, Hora H, né? Na Hora H do Agro é com a Errara.